Olá, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez com Intercessão Gadita Podcast. É o seu podcast, gente, mais do que especial, amém? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus likes, obrigado por você compartilhar esse podcast com pessoas que você entende, sabe que vai ser muito bom para elas. Muito obrigada. E hoje, né, é um dia muito especial, nós estamos aqui. Hoje eu vou gravar só, mas eu vou interagir com o Gabriel que está ali. Amém, Gabriel? Glória a Deus. Gente, esse podcast de hoje ele vai ser especial porque nós, né, vim até com a camisa, né? Nós temos uma escola de intercessão, né? Escola de Intercessão Gaditas da Igreja Batista Amigos de Deus. E hoje nós queremos falar um pouquinho de uma aula que nós tivemos sobre colisão, embates e também uma palavra que todo mundo fala, mas a maioria das pessoas não sabe o que ela representa realmente, que é a famosa retaliação. Amém? Então hoje nós teremos esse podcast um pouquinho diferente, mas que vai falar também, né, de armas a qual nós precisamos para vencer o adversário. Amém? Que Deus abençoe e fica conosco aí até o final. Glória a Deus. Sabe, e diante desse podcast que nós estamos gravando sobre embates, colisão, retaliação, nós precisamos de entender algumas coisas. E a primeira coisa que nós, como intercessor, e quando eu falo intercessor aqui, eu falo com todo cristão, com toda aquela pessoa que aceita Jesus, que entrega a sua vida a Cristo, eu não estou falando para um ministério de intercessão, mas eu estou falando para intercessores, para você que ora, para você que entende que você precisa de estar nesse nível, que todo cristão precisa de ser um intercessor. E eu gostaria de falar algo muito importante que a primeira coisa que nós precisamos ser é o quê? Nós precisamos de ser nascidos de novo. Não tem como nós querermos orar, não tem como nós querermos fazer algo para o Senhor, não tem como nós queremos ser intercessores se nós não nascemos de novo. E como é que nós nascemos de novo? Nós nascemos da água e do Espírito. Nós precisamos ser batizados em águas, nós precisamos de ter, né, essa confissão pública, amém? Das nossas vidas para aquelas pessoas que estão ali ao redor, entendendo de que nós estamos passando por um processo. O intercessor, ele precisa também ser cheio do Espírito Santo. Sabe, quando eu digo aqui ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu não estou dizendo que ele precisa necessariamente, vamos colocar assim, né, falar em línguas, porque nós entendemos que falar em línguas é dom. Então, o dom nós vamos buscar, Gabriel. O dom nós vamos dizer assim, nós vamos fazer propósito para que nós possamos receber esse dom de falar em línguas. Mas todo cristão, todo intercessor, ele precisa de ter o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ele precisa de entender quem é o Espírito Santo na vida dele, para que ele possa se movimentar sobre a direção desse Espírito Santo de Deus. E todo intercessor, ele precisa também de quê? Ele precisa de ser praticante da palavra de Deus. Todo cristão, irmãos, precisa de ler Bíblia, precisa de meditar na palavra do Senhor. Por que que nós precisamos disso? Irmãos, porque essa palavra aqui, ela nos norteia. Essa palavra ela é a bússola para todo cristão. Dentro dessa palavra tem orações, dentro dessa palavra tem palavras-chave. Essa palavra, ela nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Essa palavra, ela é libertação. E a partir do momento que nós começamos a ser um praticante da palavra de Deus, um leitor, um assíduo, né? Aquele que medita nas escrituras sagradas, nós passamos a conhecer não somente a Cristo, mas nós começamos também a entender as artimanhas do nosso adversário, nós começamos a entender quais são as palavras, quais são as armas que nós temos para guerrear contra o nosso adversário. E se eu não tenho esse manual, se eu não uso esse manual, como é que eu vou saber fazer alguma coisa? Como é que eu vou saber como combater o meu adversário? Então, nós precisamos ser o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Nós precisamos também o quê, gente? Nós precisamos ser homens e mulheres de jejum.
E esse jejum que nós estamos falando aqui não é um jejum meia-boca. Nós precisamos ser homens e mulheres que decidem matar a nossa carne, que decidem, não, eu não vou me alimentar hoje, vai se abster de algum alimento, vai se abster de alguma coisa. Para quê? Para que o seu espírito seja edificado. Às vezes nós pensamos em combater o adversário com a força do braço. Mas não, meu querido, a partir do momento em que você tem uma vida de que você é nascido de novo, que você é cheio do Espírito Santo, que você é um praticante da palavra, que você é sustentado por jejum, oração, meu querido, ainda que o adversário ele se levante contra você, ele pode fazer cara feia, ele pode vir rangindo os dentes, só que você está alicerçado na palavra do Senhor, você está mortificando a sua carne, os seus desejos para as coisas do mundo, para que o Senhor ele se manifeste de uma forma poderosa sobre a sua vida. E isso tudo em oração. Às vezes, nós iniciamos um jejum e Gabriel, quando você vai iniciar um jejum, o que você faz? Você tem que orar ao Senhor, falando, olha, eu estou dando início a esse jejum em favor da minha libertação, em favor da minha transformação. Você vai apresentar a causa daquele jejum ao Senhor. E você vai falar, olha, o meu propósito com o Senhor vai, sei lá, até 6 horas ou até meio-dia. E você, durante todo aquele tempo que você estiver em jejum, durante todo aquele tempo que você estiver consagrando ali ao Senhor, essa oração, ela está ativa no mundo espiritual. Então, se você ficar 12 horas em jejum, durante 12 horas, a oração que você fez inicial, ela está ativa no mundo espiritual. Se você ficar 24 horas, durante 24 horas, esta oração, ela está ativa. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos de fazer jejum e também fazermos oração. E uma outra coisa que nós precisamos de ser maduros. Maduros, nós precisamos ser fiéis ao Senhor e as provações, as lutas que vierem, ela vai fazer com que isso seja gerado em nós. As lutas que nós, os cristãos, enfrentamos na atualidade ou sempre tivemos elas, tudo isso é para amadurecer a nossa fé em Cristo. Tudo isso é para que nós sejamos maduros no Senhor. Tudo isso é para que nós possamos entender o motivo pelo qual nós fomos chamados e que nós não vamos nos dobrar mediante ao adversário, que a nossa carne, ela não vai ter um poder maior sobre nós do que a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, a aprovação que nós vivemos hoje é para que nós sejamos crentes experientes, crentes fiéis, crentes maduros, crentes leais ao Senhor Jesus. E nós precisamos também de 2 palavrinhas que a gente talvez fala muito, mas praticamos ela muito pouco: disposto e disponível. Nós, para sermos intercessores, homens, mulheres do Senhor, nós precisamos de ter essas 2 palavras de verdade sobre as nossas vidas, no sentido de praticá-la. Nós precisamos de ser disponíveis, mas nós também precisamos de ser dispostos. Eu preciso de ser disponível para o Senhor, para o meu próximo. Eu preciso ser disponível para o Senhor, mas eu preciso estar disposto, porque talvez eu falo, olha, pode contar comigo, mas quando chega um momento, eu falo assim, olha, você pode ir comigo orar para tal pessoa? Você pode ir comigo fazer uma visita em tal lugar? Ah, não, agora eu não posso. E você sempre não pode. Então quer dizer o quê? Que você não está disposto, que você não está disponível. Então eu preciso estar disponível e disposto para cumprir isso. E uma outra coisa que nós precisamos, e essa eu acho que é uma das que infelizmente tem travado muitas pessoas, é ser curado emocionalmente. Sabe, não adianta eu querer curar pessoas se emocionalmente eu não sou curada. Porque vamos dar um exemplo. Eu vou para uma oração, ou eu vou começar a orar, a cuidar de uma pessoa, e chega um determinado tempo que aquela pessoa ela me dá uma palavra contrária, aquela pessoa falta com a educação com a minha pessoa, e naquele momento eu já me sinto chocada, né? Eu
Eu sinto que eu fui atingida, eu sinto que a pessoa me distratou, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Isso significa, irmãos, que espiritualmente ou emocionalmente eu ainda não estou curada. Sabe, uma outra coisa também, um outro exemplo de que eu não sou curada emocionalmente é quando eu quero fazer, eu quero algo no meu momento e não é feito, e aquilo eu já sinto que eu fui desonrada, que eu fui desacatada, de que não deram voz, não deram, não se importaram com aquilo que eu pedi. Então, meu querido, essas são coisas pequenas que nós estamos dizendo aqui, sabe, mas que mostra o quão frágil emocionalmente nós ainda somos. Sabe, nós precisamos de ser maduros. Nós precisamos de ter o nosso emocional curado. Eu não quero dizer aqui que você, uma hora ou outra, não vai ficar chateado com alguma coisa. Sim, gente, por quê? Porque nós somos carne, porque nós somos seres humanos. Mas o que eu estou dizendo aqui é que para você curar alguém, você precisa de estar curado. Como que eu vou sentar com uma mulher que está passando por problemas no casamento e essa mulher ela chega e fala: "Olha, meu marido é um grosso, meu marido ele está me tratando mal, meu marido é isso, aquilo outro". Ah, se eu não sou curada nessa área, sabe o que que eu vou falar? Ah, minha irmã, homem tudo é igual, tudo a mesma coisa. Sabe o que que você faz? Trata ele da mesma maneira que ele te trata. Irmãos, isso é fala de uma pessoa que não é curada emocionalmente. Sabe, porque a Bíblia nos ensina o contrário. Se te ferir uma face, dê a outra face. Sabe, principalmente eu quero chamar a atenção nossa, de nós mulheres. Sabe, minha querida, nós precisamos de ter uma palavra sábia nos nossos lábios. E se essa palavra ela não tiver nos nossos lábios, a Bíblia nos aconselha a ficarmos em silêncio. A Bíblia nos aconselha a ganhar o nosso esposo em silêncio. Eu estou falando para mulheres, mas ela também se aplica a homens, porque nós temos, né, contexto onde que o homem é salvo e a esposa ainda está no processo, ainda não aceitou Jesus. Então, por isso que nós precisamos de conhecer essa palavra do Senhor. Às vezes nós entramos em algumas colisões, em alguns embates e nós saímos de lá, sabe, ferido, nós vamos sair talvez com a nossa armadura, né, o escudo quebrado, talvez nós vamos sair de lá faltando uma bota, mas só que nós estamos de pé na presença do Senhor. Os embates, é isso, ele é legítimo. A regra de guerra é isso, gente. Nós vamos pelejar. Nós estamos aqui guerreando contra o nosso adversário. E o nosso adversário, ele não vai dar mole. Ele não vai pensar, nossa, eu não vou tocar nessa área porque ela não é curada aqui. É exatamente a área onde que ele vai te contra-atacar. É exatamente a área onde que ele vai se levantar contra você. Então, embate ele acontece, sabe? A colisão ela acontece, só que os embates, só que as colisões, elas não podem nos tirar da onde nós estamos plantados, que é a palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, ir para uma batalha, nós não podemos ir para uma guerra de qualquer maneira. Nós precisamos de nos preparar. Porque a colisão ela vai vir feroz. Não existe um pontinho de bondade em Satanás. Ele não tem dó de você. Ele não tem pena de você. Ele vai vir para te massacrar. Mas nós precisamos de quê? Nós precisamos de ser essa pessoa e nós precisamos de estar guardados na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos ter um perfil, nós precisamos de saber quem nós somos de fato e de verdade no Senhor. Nós precisamos de ter uma identidade fiel, legítima em Cristo Jesus, porque se nós formos pelejar contra o nosso adversário na força do ódio, na força da nossa razão própria, da nossa justiça própria, irmãos, nós já estamos indo sabendo que nós vamos voltar derrotados. Mas nós precisamos de entender, uma outra coisa que eu quero falar com você aqui, nós precisamos de entender que a nossa guerra, que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue.
Irmãos, é um versículo, né, muito lido, muito falado, mas eu vou ler de novo para você, porque nós precisamos, irmãos, de ter essa palavra guardada dentro de nós. Talvez nós não ganhamos nenhum embate, porque nós estamos pelejando contra o nosso próximo, nós estamos pelejando com pessoas da nossa casa, na força do braço, sabe? Querendo com que elas nos ouçam através do grito, através da imposição. Isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus fala conosco aqui, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, resistir os ataques de Satanás, os embates, vencer, resistir às lutas, às ciladas que ele arma contra nós, e nós precisamos de entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Talvez tem pessoas que estão perdendo a batalha, talvez tem pessoas que estão perdendo a guerra porque não entendeu que contra o que ou contra quem é a sua guerra, contra o que ou contra quem é a sua luta. E eu quero abrir mais uma vez aqui dizendo assim, olha, que dentro dessa nossa peleja, dentro desse nosso embate, dessa nossa colisão, nós precisamos de aprender quem é o nosso adversário. Nós precisamos de ter estratégias. Sabe, queridos, o nosso adversário, infelizmente, ele é um ser que não dorme, ele não descansa. Ele está 24 horas tramando contra a nossa vida. E muitas das vezes nós estamos vacilantes. Quando nós falamos aqui que o intercessor, ele precisa de ser um praticante da palavra de Deus, eu não estou falando que você precisa de decorar de Gênesis a Apocalipse. Eu estou dizendo que nós precisamos de examinar as Escrituras. A Bíblia fala sobre um embate que houve entre Jesus e Satanás. Ali Satanás queria dar para ele, né, as riquezas desse mundo. Ali Satanás queria dar para ele as glórias desse mundo. E como foi que Jesus venceu? Ele venceu através da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. Satanás conhecia a palavra do Senhor, mas na mesma proporção que ele conhecia, Jesus conhecia e não cedeu, porque ele sabia, ou ele sabe que a palavra de Deus, ela é verdade. O que eu quero dizer para você é que você precisa de meditar na palavra do Senhor. E o Senhor, ele nos conhece, ele não vai te colocar em um confronto, ele não vai te colocar em uma colisão aonde ele sabe qual é a sua medida. Os nossos embates, as nossas colisões, elas serão de acordo com a medida que nós temos, com a profundidade que nós temos no Senhor. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, que o Senhor não vai nos dar uma luta maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, o que eu quero dizer para você é que a luta, o embate que você está nele, você é capaz de suportá-lo. Você pode suportar. Entenda que o nosso Deus, ele não é covarde. Entenda que o nosso Deus, ele não é ruim. Ele sabe da capacidade que você tem. Ele sabe da força que há em você. Agora, resta você saber dessa força. Resta você entender que você tem esse poder, que você tem essa graça, que você tem essa autoridade no Senhor. Amém? Então, queridos, eu quero falar para você, olha, estratégias. Sabe, para nós entrarmos nesse embate, para nós irmos para essa luta, nós precisamos de ter estratégias. E uma das estratégias é estar pronto. Para você ir para esse embate, você precisa de estar preparado. Olha aqui como foi. Eu gostaria de ler para você assim, olha. Glória a Deus. Cristo tomou um cuidado muito grande, que foi de não ser pego de surpresa pelo diabo. Ele sempre estava preparado. Em uma guerra contra o diabo e os seus anjos, será um erro muito grande se você não se preparar. Não adianta você falar assim, olha, eu aceitei Jesus ontem e hoje a Bíblia diz que há sobre mim, que foi liberado sobre a minha vida, poder e autoridade. Então, eu estou resguardado e eu estou indo para a peleja, eu estou indo para a guerra. Meu querido, não é assim. Ou talvez você já tem tantos anos de cristão e fala assim, olha, eu tenho 30 anos de cristão, isso me dá legitimidade de ir para a batalha.
Mas tanto quem começou hoje quanto quem começou há 30 anos precisa de ter estratégias, precisa de ser estratégicos, precisa de saber contra o que você está pelejando. Qual é o seu adversário? Eu não estou dizendo aqui que você tem que passar tempos estudando, procurando saber de demônios. Não. Eu estou dizendo aqui que você precisa de buscar do Senhor discernimento de espírito. Eu estou dizendo aqui que você precisa de saber qual é o seu nível de maturidade em Deus. Você tem esse perfil do intercessor? Você já nasceu de novo? Você é cheio do Espírito Santo? Você é um praticante da palavra do Senhor? Você está em jejum e oração? Você é maduro? Você já teve as suas experiências com o Senhor? Você está disponível, disposto e você está curado emocionalmente? Irmãos, eu preciso de cara saber se eu já estou bem nisso. Eu preciso já de cara saber se eu já estou beleza nesse processo. E depois eu preciso de fazer uma leitura espiritual. Eu preciso de entender qual é o ambiente da batalha. Eu acredito que o exército, que os soldados, quando eles entram em uma peleja, quando eles entram em uma guerra, ele já traçou ali o campo que eles irão combater. Ele já sabe onde que é a fraqueza do adversário. Assim também funciona no mundo espiritual. Nós precisamos, irmãos, de nos preparar para esses embates. Nós precisamos saber quem que nós vamos levar, qual é o armamento que nós vamos levar, qual é o calibre da arma espiritual que você vai levar. Você precisa de entender isso. Eu preciso de entender isso. Então, eu quero falar para você, olha, não entre em pelejas, não entre em guerras. Se você ainda não buscou estratégia, se você ainda não se vê pronto para esses embates. E abrindo um parênteses, eu quero falar para você sobre 4 erros que nós cristãos devemos procurar evitar na luta contra o nosso adversário. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que Satanás ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele trabalha em função disso, de roubar, matar e destruir. E eu quero falar para você que, olha, para evitar que tais coisas aconteçam com você, ou com a sua casa, ou com a sua família, nós precisamos de não subestime o seu inimigo. Informações, não subestime o seu inimigo. Procure estudar o seu adversário. Entenda, preste atenção, fique apercebido a todos os sinais. E outra coisa, você precisa do mesmo instante que você é defensivo, você precisa de ser ofensivo. Amém? Você precisa usar as armas de defesa e de ataque. Amém? Então, meu querido, eu quero falar para você, olha, não recue a assumir uma ofensiva. Esteja atento a tudo quanto está acontecendo, esteja alerta a todos os sinais. A segunda estratégia que você precisa, irmão, sabe o que é? Ele sabia quais eram as características do adversário. Ele sabia quais eram as suas características. Então, nós precisamos de aprender, nós precisamos de saber, irmãos, quais são as características, o que o adversário está usando nesse momento contra a igreja do Senhor, contra o embate que você vai enfrentar. Aonde é que ele está atuando? O que está acontecendo? Qual foi a leitura do ambiente que você fez? Nós precisamos de estar atento, irmão, porque o inimigo ele é tão sagaz que a Bíblia fala assim, ó, que se possível for, ele se transforma até em anjo de luz para nos enganar, para enganar os escolhidos do Senhor. Então não se deixe cair por uma conversa atravessada, ou talvez por uma conversinha eis que te digo. Não, irmãos, nós precisamos de entender quais são as características. Porque se eu entender, se eu souber quais são as características de Satanás, eu já estou em vantagem. Eu costumo falar assim, olha, que a embalagem mudou, mas o veneno é o mesmo.
né? O veneno é o mesmo, ele está aí para investir contra nós, para tentar contra as nossas vidas. Meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, eu quero falar para você, fique atenta. Fique atento, estude, procure informações, procure saber o que o seu adversário, o que o seu inimigo ele está tramando, qual é a área que ele está se levantando contra você, contra a sua casa, contra a sua família, quais são os sinais que está acontecendo, quais são as características do seu adversário. Nós precisamos de entender isso, principalmente você que né, está servindo ao Senhor em batalha espiritual, você que é intercessor, você não pode ir de qualquer maneira para o campo de peleja. Como um soldado, você precisa de estar bem aparamentado, você precisa de estar bem fardado, você precisa de conhecer não somente as armas do adversário, mas você precisa saber manusear as armas que você tem na mão. O que adianta você ter uma arma na sua mão se você não sabe manusear? O que adianta ter essa Bíblia nas suas mãos se você não sabe o poder que ela contém? O que adianta, querido, você jejuar, mas sem entender e sem saber qual que é o poder do jejum, qual que é o poder da oração? O que acontece quando eu jejum? Para que eu tenho que jejuar? Nós precisamos de entender, irmãos, é como um soldado no campo de batalha. O que adianta ele estar com a 12 se ele não sabe como usá-la? Ele vai morrer com uma arma de um potente calibre nas mãos, mas ele não vai, como ele não estudou, como ele não soube como manusear aquela arma, ele vai ser morto, irmãos. Então nós cristãos, nós precisamos de estar atentos. Nós precisamos de estar atentos, nós precisamos de entender aquilo que nós precisamos fazer contra o adversário que nós estamos pelejando. E uma outra coisa que nós vamos começar a dizer, a falar agora, é por que muitos homens e mulheres de Deus, eles acabam caindo no campo de guerra? Por que homens e mulheres, eles acabam sendo destruídos, vamos dizer assim, no campo de guerra? Talvez você conhece pessoas que aceitaram a fé junto com você, que entraram em combate junto com você, só que hoje estão parados ou talvez, né, não quer mais nem ouvir falar de Jesus. Sabe, irmãos, o que acontece é porque muitas das vezes nós estamos enviando para a guerra soldados despreparados. Nós estamos enviando soldados desautorizados para a guerra. E esse é o motivo de que muitos soldados caem. Esse é o motivo de que, às vezes, nós estamos vendo mais crentes, infelizmente, caírem do que voltando para Cristo, se reconciliando com o Senhor. Sabe, irmão, e o problema está de verdade no preparo. Eu gostaria de ler com você lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Hoje eu estou aqui mas só não, né? O Gabriel está aqui comigo. Mas o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Procure na sua casa também. Livro de 1 Samuel, capítulo 28. Glória a Deus. Nós vamos achar aqui. Capítulo 28 e o versículo 6, que fala assim, olha. E perguntou Saul ao Senhor, porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. Amém? Somente até aqui. Por que os soldados caem na guerra? Sabe por quê, irmãos? Porque eles vão para a guerra em desobediência ao Senhor. Eles vão para a guerra, irmãos, em desobediência ao Senhor. O Senhor, ele não mandou que Saul fizesse isso.
O Senhor, ele não deu ordem para Saul consultar nenhuma feiticeira. O Senhor não deu ordem para Saul chegar e procurar por ninguém, porque somente o Senhor é quem falava. Era o Senhor que falava através do profeta ou através, né, do Urim. E ele não teve paciência. Por que que ele não teve paciência? Porque a presença do Senhor, o Espírito de Deus, ele já tinha se retirado, né, da vida de Saul. E o que que aconteceu? Ele queria ir para uma batalha, ele queria ir para uma guerra. Mas, entre aspas, ele queria uma proteção. É isso que eu estou dizendo. O soldado desautorizado no campo de peleja. É um soldado desautorizado no campo de peleja. Eu quero ler ainda com você, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2. No capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 25. Do 25 ao 27, que fala assim: olha, como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas, nos teus altos já ferido, angustiado por ti, meu irmão Jonathan. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor de muitas mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Queridos, o que eu estou falando para você aqui, no livro de 1 Samuel, Saul, ele vai para um campo de guerra, um campo de peleja, fora da autorização, despreparado. E isso lhe custou a vida do seu filho. E é isso que muitas das vezes tem acontecido. E, Magda, qual é o nome disso tudo? Aí eu apresento para você a famosa retaliação. Retaliação, irmão, não é Satanás lutar contra a sua vida. Retaliação, você não precisa de ter medo, porque não vou orar, não vou interceder, porque Satanás ele vai se levantar contra mim, ele vai se levantar contra a minha casa. Sabe o que é retaliação? Retaliação é um guerreiro desautorizado no campo de peleja. Se ele está desautorizado no campo de peleja, ele vai ser atingido. Retaliação, então, significa o quê? Um soldado em pecado em um campo de uma batalha. Retaliação é o que Saul acabou de fazer. Retaliação é o que os filhos de Eli fizeram. Foram pelejar, foram guerrear, porém não estavam preparados para a peleja. Estavam em pecados. Estavam totalmente fora daquilo que o Senhor chamou para ser. Daquilo que o Senhor o confiou nas suas mãos. Então, irmãos, não tem como o nosso adversário nos tocar em um campo de peleja se nós estamos totalmente debaixo do governo e da autoridade do Senhor. Mas quando eu não estou autorizado, quando eu não estou debaixo dessa proteção, eu vou ser alvo fácil. Satanás ele vai vir contra mim e eu vou ser atingido sim. Aí existe uma retaliação. E essa retaliação faz com que ali, por causa da desobediência de Saul, o seu filho perdeu a vida. E no finalzinho, no versículo 27, fala assim, olha, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Aqueles valentes, aqueles homens que pelejaram, aqueles homens do exército de Saul, aqueles homens eram treinados, eles eram uma potência, eles eram armas de guerra. Só que por causa da desobediência do rei, eles caíram. E junto com eles caiu o próprio filho. Caiu Jonatas, o seu próprio filho. Então, meu querido, o que eu quero falar para você é cuidado. Cuidado com a maneira que você está indo para o campo de peleja. Cuidado com a maneira que você está indo para o campo de guerra. Se você não está com a sua vida diante daquilo que o Senhor
que você precisa estar diante de Deus, então recue, reconheça como que você está, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. E quando ela estiver em ordem, dentro daquilo que o Senhor te apresentou, dentro daquilo que o Senhor te mostrou, aí sim, aí você vai para a guerra, com a certeza de que você vai voltar inteiro, ainda que haja foligem sobre você, ainda que as suas vestes, que a sua armadura esteja rasgada, mas você está de pé, a sua casa está de pé, você estará bem. Olha o que aconteceu, quero voltar lá atrás e ler para você sobre o outro aqui que nós falamos, sobre Eli. Eli era um homem, era um sacerdote lá da casa do Senhor. Ele era um homem de Deus, mas a casa dele estava em desordem. E ele sabia que a casa dele estava em desordem, mas mesmo assim, os filhos foram enviados para a peleja. Mesmo assim, o exército do Senhor foi enviado para a peleja, foi enviado para a guerra. E sabe o que aconteceu? Eu gostaria de ler para você. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, e o versículo 11. Lembrando de que nós ainda estamos falando sobre por que os soldados caem e o que acontece com alguém que vai para um campo de peleja desautorizado. Amém? E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Lá no versículo 19 do capítulo 4 de 1 Samuel, diz assim: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou o menino e acabou. Olha para você ver que uma outra coisa muito séria, muito triste que aconteceu. Ali, Eli, os seus filhos, sua nora, todos morreram. Todos morreram por causa de quê, irmãos? Disso que nós estamos falando. Um guerreiro desautorizado em um campo de peleja. E eu volto a falar, Satanás, ele não brinca de matar. Ele mata, ele destrói, ele rouba. Então, meu querido, não vá de qualquer maneira. Se você precisa de se consertar, se conserte. Se você precisa de dar um tempo, olhar para você, olhar para a sua vida, fazer um check-up, então faça isso. Se o seu coturno não está bem amarrado, então ajuste o sapato nos seus pés. Ajuste essa couraça sobre o seu corpo, sobre os seus lombos. Olha aí o cinto da verdade. Veja se não está faltando em você o escudo da fé, a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja se você não está sem o capacete. Veja se você está muito bem aparentado. Você não pode ir de qualquer maneira. E quando eu falo disso, eu falo, irmãos, para nós podermos estarmos bem preparados, o nosso casamento, ele precisa de estar sendo bem nutrido, bem cuidado. É o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 28. Amém? A sua casa, você precisa, o seu casamento precisa de estar bem guardado no Senhor. O seu casamento, a sua esposa, o seu esposo precisa de estar bem nutrido. Precisa de ser um casamento sólido no Senhor Jesus. Vocês precisam de andar em concordância. Não é porque você foi chamado para fazer algo para o Senhor que você tem que andar em desalinhamento com o seu casamento. Ah, mas foi Deus quem me chamou, foi Deus que me confiou essa obra, então eu vou. Mas você está deixando como o seu cônjuge? Como é que está o seu cônjuge? Ele está de acordo com aquilo que você está fazendo? Porque se ele não estiver de acordo com aquilo que você está fazendo no Senhor, você vai estar desautorizado. E quando eu falo de acordo aqui, irmãos, é no Senhor.
Amém? Porque não tem como você andar 100% de acordo se um dos cônjuges não serve ao Senhor. Então, naquilo que tange a palavra do Senhor, naquilo que se refere à palavra do Senhor, precisa de estar em alinhamento. Você precisa de ser uma excelente homem, uma excelente mulher com a sua família. Quando eu digo família aqui, olha, eu digo com seus pais, eu digo com seus filhos. Amém? Quando eu digo família, eu quero me referir tanto pais com filhos ou filho com pais. É a mesma referência que nós temos lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva e viva bem sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas criai-o, ensinai-os na sã doutrina, que é a palavra do Senhor. Irmãos, então a nossa casa, os nossos filhos, eles precisam de conhecer a palavra do Senhor. Eu não posso, irmão, ficar provocando os meus filhos. Eu não posso desonrar os meus pais. E tudo isso que nós estamos falando, eu volto a falar no Senhor, irmãos. É no temor do Senhor, é no temor da verdade de Cristo, é no temor da palavra do Senhor. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ser homens e mulheres honestas na nossa vida secular, no seu local de trabalho. Amém? Né? Para servir as pessoas lá fora, para servir a sua vizinhança, para servir as pessoas que não professam a mesma fé com você, por onde quer que você passar, você precisa de ser aprovado, irmãos. A Bíblia diz que naquilo que depender de mim, eu preciso de ter paz com todos. Então eu quero dizer para você, naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Por causa disso, sabe por quê, irmãos? Porque senão isso pode fazer com que você caia no campo de guerra, porque isso pode fazer com que você caia no campo de peleja. E nós entendemos aqui também, irmãos, ainda no livro de Efésios, no capítulo 6, 11 e 12, que fala assim, olha, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as ciladas do nosso adversário. Esteja firmes no Senhor, esteja bem vestido no Senhor, para que o inimigo das nossas vidas, ele não trame contra você, ele não venha roubar aquilo que o Senhor já ministrou sobre a sua vida. Eu quero falar assim, olha, você que é empresário, você que é patrão, cuidado como é que você trata o seu funcionário. Você que é funcionário, cuidado com a maneira com que você se porta dentro dessa empresa. Cuidado para você não ser desautorizado. Vigie em todo o tempo, vigie em toda hora. Amém? Vigie para que você não seja um soldado desautorizado no campo da peleja, no campo de batalha, para que não venha haver uma retaliação contra a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre embates, colisão, nós estamos falando sobre retaliação. Sabe, já tem 42 minutos que nós estamos falando sobre isso. E eu quero falar para você, olha, se atente. Eu não estou aqui para te apontar, eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou aqui como uma luz. Eu estou aqui como uma luz, falando para você que você precisa de ser atento, você precisa de alguns sinais, observar, prestar atenção em alguns sinais. Não vá para a peleja de qualquer maneira, não vá para a guerra de qualquer forma. Você precisa de estar guardado em Cristo, você precisa de ser um homem, uma mulher de princípios. Você precisa ser um homem e mulher que teme ao Senhor. Você precisa de ser um homem e mulher que a palavra que você fala, ela é praticada por você. A palavra que os seus lábios falam é uma verdade que é praticada sobre a sua vida. E eu volto a falar novamente, o seu adversário, o meu adversário, ele é terrível. E nós não podemos nos esquecer disso.
Glória a Deus. A Bíblia fala lá no livro de Lucas 10:19 assim, olha: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Irmão, sabe quando essa palavra ela é verdade sobre a minha vida? É quando eu estou debaixo de uma cobertura de uma autoridade espiritual. Eu estou dentro de um chamado vocacional, que eu estou diante do Senhor, servindo a Ele em verdade. Irmãos, e essa cobertura, ela fala para você que é filho e está dentro de casa. Essa cobertura, muitas das vezes, ela vem do seu pai e da sua mãe. Não adianta você ser um bom crente, um bom jovem, um bom adolescente, né, dentro da igreja, mas se dentro de casa você não é um bom filho, você não é um excelente filho, deixa eu falar com você. A sua cobertura, primeiramente, vamos dizer assim, ela vem dos seus pais. Os seus pais é aquele que vai te lançar, são aqueles que vai te liberar. Às vezes nós pensamos que a nossa cobertura ela é só Deus falar e que a gente já pode ir, mas nós estamos aqui nessa terra, nós já temos a autorização legal do céu, mas nós precisamos de estar debaixo da cobertura dos nossos pais, para quem é solteiro, e para nós que somos casados, nós precisamos de andar debaixo dessa cobertura do nosso cônjuge. Às vezes nós pensamos assim que só a mulher tem que estar debaixo da cobertura do marido para que ela vá e flua. Deixa eu te dar um exemplo. Nós precisamos, o marido também precisa dessa cobertura da mulher. O que que adianta o marido ele sair, for fazer a obra do Senhor, mas está em descrédito dentro de casa? Ele está indo, está deixando a mulher com um bico de todo tamanho dentro de casa, sabe? Ele não está cumprindo os seus deveres dentro de casa. Sabe, meu irmão, tudo isso nós precisamos entender. Nós precisamos de saber que nós precisamos de fluir no Senhor, mas existem alguns acessos que não são liberados aqui na terra através dessas coberturas que nós falamos. Que cobertura é essa que vocês cristãos falam? Sabe qual que é a cobertura, querido? É você sair para fazer a obra de Deus, abençoado pelos seus pais. É você sair, mulher, fazer a obra de Deus, abençoada pelo seu marido. Você, marido, sair abençoado pela sua esposa. É nós sairmos para fazer a obra de Deus, sendo abençoado pela nossa liderança espiritual, pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Sabe, nós precisamos, irmãos, de nos atentar a isso. Nós precisamos de buscar isso em Deus e sermos fiéis a isso. E, irmãos, nós queremos, eu quero, né? Nós já estamos quase encerrando e eu gostaria de falar para você esse versículo que nós acabamos de ler: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano. Sabe, meu querido, isso é quando nós não sabemos. Isso é quando nós estamos totalmente debaixo, resguardado e guardado em Deus. Não é algo que nós provocamos. Não é algo que nós estamos lá desafiando a Deus. Não é algo que a gente chega e fala assim, ó, essa água aqui, esse copo aqui tem um veneno, eu duvido se você toma. Ai, não, a palavra de Deus me libera, me dá crédito dizendo que não vai causar. Cuidado para você não tentar o Senhor teu Deus. Cuidado para você não tentar o Senhor teu Deus. Seja obediente, seja prudente. Seja prudente naquilo que você está fazendo. Amém? Seja prudente na obra que você está executando e fazendo aqui nessa terra, para que você não venha sair de um lugar de autorização e entrar num lugar de desautorização. Entrar no lugar onde que você está desautorizado. Busque entendimento, busque revelação da palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo de Deus para te revelar a palavra dele. Quando você for meditar nessa palavra, procure um ambiente tranquilo. Procure a ajuda do Espírito Santo. Fala assim, Senhor, a palavra, essa palavra eu não consegui entender, me revela ela, traz ela para mim.
afogueia ela aqui no meu espírito, rumine a palavra do Senhor, procure pesquisar em várias outras Bíblias de linguagem diferente, para até você chegar àquela linguagem que você vai compreender. Amém? Mas eu quero falar para você assim, olha, fique firme, fique alicerçado, fique fiel ao Senhor. Não deixa que nada venha roubar de você aquilo que Deus já te confiou. E eu quero finalizar dizendo para você assim, olha, o que é a colisão? Colisão é o cansaço da guerra. O que é retaliação? É ferido na guerra. E o que é contra-ataque? É a regra da guerra. Amém? Espero em Deus que você entenda esse podcast. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele possa trazer mais claridade, esclarecer maior e melhor na sua mente, que seja repreendido todo sofisma da sua mente, do seu entendimento, que todo comichão no ouvido ele caia por terra em nome de Jesus e que você possa ser um exímio guerreiro espiritual para pelejar as batalhas a qual nos foram destinadas, a qual nos foram liberadas para pelejar. E eu quero falar para você, se você não sabe manusear uma arma, então busque do Senhor como manuseá-la. Se você não sabe como manejar essa arma espiritual que o Senhor te concedeu, então busque conhecimento, busque estratégia para você aprender a manuseá-la. Mas também fique atento. Talvez foi te colocado uma arma espiritual nas suas mãos que não foi a que Deus te deu. Talvez você está armado até os dentes de armas espirituais que não foram direcionadas sobre a sua vida. Busque saber se a arma que você está pelejando contra o adversário, se é realmente essa que o Senhor te confiou. Amém? E eu quero falar para você que no reino de Deus não existe arma fraca ou forte, existe o armamento correto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, do Senhor Jesus, eu quero apresentar, ó Pai, esse podcast nas suas mãos e todas as pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo, nos acompanhando. Pai querido, que o Senhor possa trazer clareza sobre a mente delas, que seja levada cativa, Pai, todo o conhecimento, Senhor, todo o entendimento, Pai querido, diante de Cristo Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, que esse podcast ele possa destravar muitas pessoas, ele possa trazer norte, ele possa trazer entendimento a muitos homens e mulheres. Pai querido, que nós possamos, ó Pai, entender, Pai querido, e gerar estratégia contra o nosso adversário, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. E eu quero falar com você, né? Compartilhe, né, esse podcast, dê o seu like, que você possa fazer comentários para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.